Como que anda a sua visão? Você consegue observar o mundo ao seu redor? Quando você está olhando para um objeto, você consegue entender realmente como que ele funciona? Eu tenho certeza que se você desenha ou se você já tentou desenhar, você deve ter se deparado com aquela situação de que você sabe o que você quer desenhar, de repente você está até vendo uma foto ali de referência, ou você está vendo pessoalmente, né, o que você está querendo desenhar, e você não consegue passar aquilo para o papel de jeito nenhum. E por que é que isso acontece, né? Isso muitas vezes está ligado com a nossa capacidade de observação. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Observação e aprender a observar, eu considero como uma coisa mais importante e a primeira coisa que quem está querendo aprender a desenhar, ou quem gosta de arte, né, no geral, tem que aprender a fazer. Dá pra gente falar de observação durante muitas horas e abordar esse tema sob diversas perspectivas diferentes, porque ele é muito rico, dá pra gente tirar muita coisa disso. Mas hoje eu vou falar mais da parte técnica. Como é que você consegue olhar para uma coisa e traduzir aquilo num desenho, traduzir aquilo pro papel, né? Quais são as coisas que você precisa prestar atenção quando você está desenhando de observação? Tem algumas coisas que eu considero mais importante e é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. Então, pessoal, já deixa seu like. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você curte vídeos assim sobre desenho, sobre arte, ativa as notificações aí, que eu tô sempre trazendo vídeos sobre esses temas aqui pro canal, tá? Então bora lá, pessoal. Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes a gente prestar atenção quando a gente tá conversando sobre observação, né? Alguns conceitos que eu acho que é importante a gente saber e ter em mente, que vão facilitar muito na hora que a gente tá observando ali um objeto, pra gente conseguir traduzir aquele objeto em um desenho, sabe? Então vamos lá, o que são essas coisas, né? Primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é sobre formas primitivas. As formas primitivas são as formas tridimensionais mais simples que a gente consegue chegar. Então, por exemplo, esferas, cubos, prismas, cilindros, eles são todas formas primitivas, né? São formas tridimensionais, mas que a gente não consegue simplificar mais do que isso, elas já são o mais simples possível. Não dá para você simplificar mais ainda um cubo sem que ele deixe de ser um cubo. Não dá para você simplificar mais ainda uma esfera sem que ela deixe de ser uma esfera. Isso vai se aplicar a todas as formas primitivas. Então elas são formas tridimensionais simples. E como é que a gente vai conseguir usar isso na hora que a gente está desenhando, né? Nós vivemos num espaço tridimensional, né? Nós enxergamos tudo em 3 dimensões. E quando a gente está desenhando algo de observação, é importante que a gente entenda que aquele objeto é tridimensional. Porém, pode ser que o objeto que a gente está desenhando é muito complexo. E para isso, às vezes vale muito a pena a gente simplificar as formas complexas desse objeto em formas primitivas, em formas mais simples. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês de como a gente faria isso. Eu trouxe aqui pra gente uma casa, né? Uma foto aí de uma casa. Vocês podem perceber que essa casa já tem formas muito simples, né? Ela não é muito complexa. Então eu quis trazer aqui pra gente conseguir visualizar mais facilmente assim quais seriam as formas primitivas dela, né? Ela seria ali basicamente construída ali numa caixa comprida, né? Meio que um paralelepípedo com quase que uma pirâmide ali em cima, né? Um prisma ali em cima, formando o telhado dela. Então, a partir dessas duas formas primitivas, muito simples, a gente consegue construir essa casa, né? Porém, nem sempre o objeto que a gente está desenhando vão ter formas tão simples assim, né? Vai ser fácil da gente entender logo de cara quais seriam as formas primitivas dele. Muitas das vezes, os objetos que a gente vai desenhar vão ter formas muito mais complexas e a gente vai ter que pensar um pouquinho mais em como simplificar essas formas. Por exemplo, se a gente fosse desenhar uma pessoa, daria para simplificar ela em formas primitivas? Daria sim, pessoal. E de novo, é interessante que a gente saiba fazer isso porque vai nos ajudar muito aí quando a gente está desenhando algo de observação. Nesse caso aqui desse homem, por exemplo, a gente poderia simplificar a cabeça dele em uma esfera e fazer talvez um cilindro aqui na frente dessa esfera, né, para ser realmente a face desse homem. Aqui é onde estaria o olho. E a gente poderia seguir essa ideia para continuar todo o desenho dele. Então, fazer o pescoço dele com um cilindro novamente, né? Vou desenhar aqui melhorzinho para vocês entenderem a forma que eu tô pensando. E aqui no corpo dele, a gente poderia voltar com uma ideia de uma caixa, talvez, né? Para fazer o tronco desse homem. A gente poderia pensar em alguma forma mais triangular aqui para ser esses músculos, né, que ligam o pescoço ao tronco dele, né, os músculos do trapézio aqui.
Os braços, por exemplo, são muito simples, né, da gente observar qual seria a forma primitiva deles. A gente conseguia facilmente simplificar esses braços em cilindros. Então é basicamente assim que a gente vai pensar nas formas primitivas em figuras mais complexas, como por exemplo, uma pessoa, né? Basicamente você vai separar o objeto que você está desenhando em partes separadas, né? Então aqui a gente tem a cabeça, o tronco, os braços, e cada uma dessas partes a gente vai tentar simplificar ela para sua forma mais primitiva. E é assim que a gente seguiria, né, para qualquer objeto mais complexo. E é assim, né, que a gente simplificaria formas mais complexas em formas primitivas. E é sempre bom a gente lembrar também que a gente não precisa fazer literalmente um cubo, literalmente um cilindro, sabe? Por exemplo, aqui no braço dele eu não precisaria ter feito esse cilindro assim, sabe? Eu poderia já ter começado a pensar mais nesse movimento aqui que o braço está fazendo. Então, pensar já um pouquinho mais na forma real de um braço, mas mantendo ela simples ainda, sabe? Sem dificultar muito ainda. Por enquanto a gente tá pensando só nas formas grandes. Então, é assim que a gente trabalha com formas primitivas, tá, gente? A gente vai estar observando ali o objeto que a gente quer desenhar e vai estar simplificando todas as formas dele em formas primitivas. E aí a gente não vai precisar se preocupar muito nos detalhes e nas minúcias ali do objeto que a gente está desenhando. A gente consegue fazer algo mais blocado assim, algo maior em um primeiro momento. E depois a gente vai com mais cuidado ali, prestando mais atenção em cada detalhe e complexificando essas formas. Aí a segunda coisa que é muito importante a gente prestar atenção, pessoal, quando a gente está desenhando de observação, é na questão das proporções. Se você lembrar das suas aulas da escola, você vai se lembrar que, né, proporção é a relação entre uma parte e outra, ou uma parte e o todo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um círculo, né, e a gente cortasse ele no meio, por exemplo, né, a gente poderia analisar o quanto isso aqui significa desse círculo, né? Qual que é a proporção dessa parte em relação a esse círculo, que aqui seria, né, 50% do círculo. E é muito importante a gente ter essas noções de proporção em mente quando a gente está desenhando de observação, para fazer um desenho mais fiel ao que a gente está observando, tá? Então, por exemplo, se a gente pegasse essa imagem aqui dessa igreja e fosse analisar as proporções dela, a gente perceberia que, embora essas duas formas aqui, tanto a da frente quanto a de trás são bem parecidas, né? A gente poderia perceber que a proporção delas é muito diferente, né? A gente poderia perceber que essa parte de trás aqui da igreja representa uma parte muito maior dela do que essa parte aqui da frente, né? Então, por exemplo, se quando eu fosse desenhar essa igreja aqui, eu fizesse a parte da frente dela muito maior do que a parte de trás, ia ficar esquisito, né? Não parece que a gente desenhou a mesma igreja. Aqui eu peguei dois objetos bem fáceis da gente entender, né? E escrachei bastante a diferença ali, para ficar bem clara essa ideia da importância da proporção, mas quando a gente estiver desenhando, muitas vezes vai ser muito sutil assim, as proporções que a gente vai ter que tomar cuidado se a gente quiser, né, chegar realmente em uma semelhança maior das coisas que a gente está desenhando. Relações de proporção estão em todos os lugares, tá, pessoal? A gente vai conseguir encontrar em tudo que a gente observar. No corpo humano, por exemplo, tem diversas proporções que já foram meio que estudadas assim, tipo, seguem meio que um padrão. Então, por exemplo, essas proporções aqui eu acho que são do Loomis, né? Eu acho que ele que desenhou esses modelos. E você pode se guiar por isso, né? Se você quiser fazer uma pessoa que tem proporções que parecem ser reais, né? Não vai ser sempre exatamente assim, tá, pessoal? Isso aqui é meio que só uma base para vocês terem uma ideia. Mas é sempre melhor vocês observarem realmente a pessoa que vocês estão desenhando, porque tem corpos de diversos tamanhos, né? Diversas proporções diferentes. Então, tipo, é muito bom sempre prestar atenção nas proporções da pessoa que você está desenhando. Mas isso daqui é uma base interessante para você ter em mente. Uma outra relação de proporção interessante da gente pensar são as proporções de fotos, por exemplo, né? Que vão nos ajudar a pensar na nossa composição. Por exemplo, nessa imagem aqui desse farol, a gente consegue perceber que apenas uma pequena parte da imagem está reservada aqui para a grama. Aí quase tudo da imagem é o céu, né? E bem no meio desse céu a gente tem a figura aqui do farol, né? Então é interessante a gente pensar também nessas relações de proporção aqui. Essa foto aqui tá até seguindo um conceito do design que é bem legal, que é, né, o do pequeno, médio e grande.
que é algo do design usado para criar visuais mais interessantes para nossos olhos, né? Com uma variação assim entre o tamanho das coisas. Então essa aí foi a proporção, pessoal. É muito importante a gente analisar as relações de proporção quando a gente está desenhando alguma coisa de observação. Então agora vamos para o último conceito que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é a relação entre ângulos. Os ângulos também é algo que vai nos ajudar muito quando a gente está desenhando algo de observação, porque eles vão ser mais uma guia aí para o nosso desenho, né? Mais uma coisa para a gente observar e conseguir se guiar quando a gente está desenhando um objeto. Nesse gatinho aqui, a gente conseguiria observar relações de ângulo muito fortes, né? Se a gente simplificasse as costas desse gato, por exemplo, em 2 linhas, a gente conseguiria perceber um ângulo muito evidente aqui, né? Dessa curva das costas desse gatinho. E é muito bom a gente ter em mente esses ângulos, porque eles vão acabar deixando os nossos desenhos mais fiéis às coisas que a gente está desenhando, né? Então você pode observar ângulos em diversos lugares aqui, né? E são muito bons para a gente se guiar também, tá, pessoal? É muito interessante a gente observar os ângulos, principalmente dessas poses mais dinâmicas, né? Como a desse gato e essa daqui desse homem, sabe? Por exemplo, aqui a gente poderia observar ângulos muito legais sendo formados aqui na roupa dele, né? Esse braço também, né? A forma que ele tá dobrado em relação ao corpo. Tudo isso são coisas muito interessantes da gente ter em mente quando a gente tá desenhando, né? E observando essa relação dos ângulos, né? Pra gente fazer um desenho mais fiel ao que a gente tá observando ali na vida real. Uma última coisa aqui que eu quero comentar nesse vídeo é a diferença, né, de nós observarmos algo pessoalmente e da gente estar observando de uma foto. A grande diferença que vai estar nesse sentido é de que nós observamos tudo em 3 dimensões, né? Nós vivemos num mundo tridimensional. E quando a gente está desenhando um papel só tem 2 dimensões. Então a gente está tendo que simplificar as 3 dimensões que a gente está vendo para um papel, né, que são apenas 2 dimensões. E uma foto, ela já fez isso pra gente, né? A câmera fotográfica já vai ter capturado ali algo que é tridimensional e vai ter planificado ele, vai ter transformado em algo bidimensional. Então desenhar de uma foto é mais fácil do que desenhar de observação pessoalmente, assim, a gente vendo o objeto, né, na nossa frente, com nossos próprios olhinhos. Então eu recomendo vocês testarem essa diferença, né? Desenhem de fotos, mas desenhem também de observação pessoalmente, com seus próprios olhos, que vocês vão perceber a diferença. E embora desenhar de foto normalmente é mais fácil, né? A gente consegue desenhar muitas outras coisas que a gente não vai ter a chance de ver pessoalmente. Eu recomendo sempre desenhar aí de observação, fazer vários exercícios de desenho de observação pessoalmente, porque essa dificuldade a mais de você estar simplificando algo tridimensional em bidimensional vai te ajudar muito a entender realmente como as formas se comportam no espaço, como que as coisas tridimensionais funcionam e como a gente pode criar essa ilusão de 3 dimensões em um papel. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que nem eu falei pra vocês, esse tema de observação dá pra gente falar sobre muito tempo, né, abordar diversas coisas, e eu ainda pretendo fazer mais alguns vídeos sobre observação, pra gente conversar um pouquinho mais sobre a parte mais filosófica, sabe, de observação. Então como que o que a gente observa conta também sobre nós mesmos, sabe? Como a gente pode usar isso a nosso favor na hora de estar desenhando. Então, como a gente pode atribuir signos e significados ali no nosso desenho, tá? Como a gente pode observar algo para além do que a gente está vendo, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo!